Eu estava aqui pensando um pouco a respeito de algumas situações que tenho percebido ao longo dos anos e também se intensificou muito ultimamente a respeito do mundo evangélico que sempre tentou fazer um marketing muito forte em cima de missões, né? A despeito de muita coisa, porque na prática do dia a dia comum da igreja, todo mundo sabe que se faz lá conferência missionária, mas muito dinheiro fica na igreja. Conferência missionária, vai vir gente pregar de tudo quanto é lugar, e aí você vai lá, dá dinheiro, porque pai é comovido por aqueles testemunhos, papapá. E a gente sabe também que muitos missionários são viajantes, né, cara? Tiram fotos legais para Instagram, vão para lugares maravilhosos, e pouquíssimos realmente estão em áreas que necessitam de uma evangelização efetiva. Tenho até visto aí um vídeo agora aí de um pregador muito antigo, americano, brasileiro, naturalizado americano, com sotaque de inglês, falando a respeito de uma estatística impossível, que nós temos que entender que missões é tudo na Bíblia, que tudo é feito através de missões, que sem missões nada se conseguiria fazer. E aí ele começa a dar um monte de estatísticas de números que seria impossível evangelizar, porque por minuto teríamos que evangelizar muitas pessoas, e que seria impossível. Gente, isso é impossível para que investe. Mas eu gostaria de destacar o seguinte, porque quando a gente pega Lucas 10, que fala sobre a comissão dos 70 ali, que Jesus vai dizendo que eles vão de dois em dois e vão pregando e vão passando nas casas, é uma revolução. Porque o de graça receber e o de graça dai tem um sentido muito amplo quando você entende que o apóstolo Paulo fazia tenda e sustentava-se a si mesmo. Então você percebe que às vezes essa coisa de colocar e sustentar tudo em missões, não existe um versículo que diga que ide por todo mundo e fazer missões. Toda a troca do evangelho, todas as pessoas que se converteram e foram tocadas, na sua grande e total maioria, sempre foi pela oralidade, pelo companheirismo, pelo conhecimento, por morar perto, por conhecer o outro, por reunir-se em algum lugar, por olhar a dor do outro. Então, missões é um grande lance financeiro da igreja evangélica também. Há de se dizer isso aqui porque é uma verdade. E você investe, 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 investe em missões, sai muito mais dinheiro para fora do que para dentro, e aí a gente percebe que a gente não tem um retorno disso. É sempre essa coisa inalcançável, a gente não consegue atingir, não conseguiu evangelizar tudo, não conseguimos chegar a todas as nações, não conseguimos converter todo mundo, não temos mais dinheiro, o missionário está sem dinheiro, vamos botar dinheiro, 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 a título de missões. E, na verdade, quando a gente olha a história da pregação do Evangelho, foram pessoas comuns que se colocaram à disposição gratuitamente e que viralizou isso pelo mundo inteiro. Não que eu seja contra missões, mas tudo não depende de missões, sabe? Se nós colocarmos em prática essa versão que Jesus colocou a respeito do envio dos 70, de dois em dois para todos os lugares, além de sair barato, e cada localidade fazer os seus 70, sairia muito barato. Eu tirar uma pessoa daqui e mandar lá para um país distante, sustentá-lo, é uma coisa complicada. Então isso sempre foi uma movimentação de dinheiro meio estranha para mim, sabe? Muito estranha. Muita gente se sustentando, tendo muito dinheiro, muita gente indo a lugares legais que eu nunca conseguiria ir com o meu dinheiro. Então, a Bíblia sempre parte do princípio das coisas que não há nenhum investimento alto para fazer. Há uma simplicidade na Bíblia que é até hoje o que é feito, na sua grande maioria, da evangelização neste e em outros países. Então, na verdade, eu estou querendo dizer que a igreja evangélica às vezes passa a entender que a igreja é um grande negócio. Me desculpe, mas a ideia é essa. Quem está do lado de cá está percebendo que isso é um grande negócio. Sabe? Envolve milhões de dinheiro, pedidos de dinheiro, e pede, 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 quer dinheiro, e para missões, e para pregação. Isso me parece que é um grande negócio. Quando olhamos para Jesus, por exemplo, que nunca fundou nada, não teve placa de igreja nenhuma, nunca teve endereço de pregação. Ah, mas Jesus frequentou a sinagoga, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
A igreja que nós temos hoje, que fica manipulando essa coisa missionária, com dinheiro, com essa coisa toda, ela é uma igreja constantiniana, isso é uma história para depois. Se você quiser, já pode ir até pesquisando a respeito de Constantino. O que é o cristianismo na mão de Constantino e o que hoje se tem do caldo que se sobrou do investimento político e de poder de Constantino, que perpetua-se até hoje nas chamadas igrejas evangélicas. Então a minha atenção aqui é o seguinte: depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 a 2 adiante dele. Todas as cidades e lugares para onde eles estavam. Todos os lugares para onde ele iria passar. A colheita é grande. Os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão! Eu estou os enviando. Como cordeiro entre lobos. Não leve bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, não saúdem ninguém pelo caminho. De graça recebei e de graça dai. Então, assim, a ideia que nós temos que entender é que o Evangelho é o amor de olho no olho, mão na mão, abraço no abraço. Essa ideia financeira destruiu a igreja evangélica no Brasil. Arrebentou com a igreja evangélica no Brasil. Essa coisa do endereço fixo da placa religiosa que precisa sustentar a qualquer custo com essa boca aberta da ganância gospel, que precisa de dinheiro para sobreviver, e que a todo custo vai lá no Antigo Testamento pegar ideias, versículos, textos, contextos e fora de textos e fora de contextos para que poder justificar-se nos seus pedidos de dinheiro, porque eles não se contentam em entender que no Novo Testamento, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, diz o seguinte: de graça recebei, de graça dai, é um conceito de entendimento que diz respeito a Deus ama a quem dá com alegria. Às vezes a sua alegria de dar é tão grande que ela será muito maior do que um dízimo. E aí é um outro assunto também muito polêmico a respeito do dízimo, porque se você pegar o Velho Testamento, o texto de Malaquias, que é endereçado aos sacerdotes, porque nós precisamos aprender a fazer essa distinção entre o que é Antigo Testamento, é o ensaio, e Novo Testamento, é o cumprimento. Então, o que eu faço? Sigo o ensaio ou sigo o cumprimento? Eu sigo o cumprimento, irmãos. Para com essa coisa de se justificar no Antigo Testamento para as coisas. Há histórias maravilhosas no Antigo Testamento, mas são sombras, diz o apóstolo Paulo, daquilo que viria. Acabou. É novidade de vida. Vira a página. É Novo Testamento. Sabe? Você não pode colocar, tudo é Bíblia. Não é assim, não. Peraí, pelo amor de Deus, tenha bom senso. E quando você abre o livro de Malaquias, que os pregadores insistem em chamar todo mundo de ladrão, na verdade ali é endereçado a carta de Malaquias aos sacerdotes. No Novo Testamento não existe absolutamente nada que corrobore o exercício do dízimo depois da ressurreição de Jesus no tempo da graça. Porque Deus ama quem dá com alegria, porque dar com alegria é um conceito que pode superar qualquer valor de dízimo. Se você dá 300, porque você ganha 3.000, é 10%. Se você dá com muita alegria, pode ser que você dê 400, 500. E aí? É esse que Deus ama. Não é aquele que tem a regrinha por trás dizendo é isso, mas é aquele que pela graça, pela vontade própria, se coloca à disposição de coração aberto e diz, eu vou ajudar. No Antigo Testamento, você ainda precisa do farol para você parar na faixa. Quando a luz vermelha acende, você para. No Novo Testamento não tem farol, tem a faixa. E você para por amor e por saber que deve obedecer. É bem diferente. Por isso, entenda uma coisa. Essa coisa de denominacional, essa coisa missionária, tudo isso para mim sempre foi muito de negócio, da boca gospel nervosa da ganância. Para mim, as coisas precisam ser feitas com alegria, com amor, com dedicação, com vontade. E sim, pode. A igreja pode ser feita sem dinheiro. Eu desafio qualquer um. A igreja pode ser feita sem dinheiro. Sem dinheiro. Sem ninguém contribuir. Até porque o conceito de igreja é eu sou igreja. Então, na verdade, a minha ideia aqui é tentar desmistificar um pouco essa coisa
do dinheiro que é sacralizado o tempo inteiro no meio evangélico. Sejamos mais descontraídos, venhamos a dar menos prejuízos e que possamos ser menos gananciosos, entender mesmo que de graça recebei e de graça dai.